a gente vai dar continuidade àquele vídeo lá de arma branca. Para a gente entender os aspectos técnicos, tem algumas coisas, alguns conhecimentos que a gente precisa ter. Aqui é a base de toda análise técnica, né? Então, toda vez que você vê um golpe, ou quando você for assistir luta, ou qualquer coisa do tipo, a análise técnica sempre vai passar por essas 6 coisas. Elas são base de combate, movimentação, distância de combate, controle de distância, cinesiologia ou biomecânica, né? E diagrama de combate. Vamos começar pelo começo? Base de combate, o que seria isso? Base de combate é como o corpo se posiciona, né? Como cada parte do corpo se posiciona. Essa é uma análise mais estática mesmo. É como se a gente visse fotografias, né? Ué, como assim fotografias? Imagina que você está vendo, sei lá, uma luta de MMA. Quando começa a luta, o cara tá assim, né? Pra gente analisar como que tá a base de combate dele, a gente teria que tirar várias fotos para a cada frame, né? A cada segundo, a gente observar onde está a perna dele em relação ao quadril, onde está o braço em relação ao tronco e a cabeça. Então, a base de combate é essa relação dos membros, né? Os membros apendiculares em relação com as cinturas, né? A pélvica e a escapular e a sua cabeça, né? Quando a gente entende essa relação, onde é que o pé tem que estar, onde que a mão tem que estar em relação ao rosto, né? Cobre mais pescoço, cobre mais cabeça, o cotovelo, ele é aberto, ele é fechado, né? Então toda essa análise a gente percebe ela na base de combate, a gente observa na base de combate. A movimentação, como o próprio nome diz, é a partir de uma base de combate, como que o cidadão se desloca, como que é feito esse deslocamento. Primeiro desloca a parte frontal dele, né? Primeiro a perna da frente, a de trás, ou ele não respeita essa regra, ele sai cruzando. Como que é o tamanho do passo? Ele é maior do que a envergadura dele? Então, tudo isso a gente analisa na movimentação. As distâncias de combate, eu diria que é uma parte até tática, né? Se você entende as distâncias de combate, você provavelmente vai conseguir controlar a distância. E quais que seriam as distâncias de combate? Diversas literaturas tratam as distâncias de combate mediante aos tipos de luta, né? Então vai desde a distância de combate muito longa, que é aquela que a gente atira projéteis, por exemplo, arma de fogo, flecha, shuriken, faca, machado e tudo que você consegue tacar. Estilingue, sei lá, o que você tiver na mão aí para jogar e você conseguir acertar esse alvo, esse inimigo, é uma distância extra longa, né, que algumas literaturas trazem. A partir do momento que esse inimigo, esse adversário vai se aproximando, a próxima distância que a gente tem seria a muito longa ou longa, que é a de lanças, ou pedaços ou bastões, né, acima de 2 metros, 1,80 m, é uma distância bem longa. O indivíduo se aproxima mais. A gente ainda tem o que a gente chama de extensores de envergadura, né? Falei do bastão agora, espada, o PR-24, a tonfa é um extensor de envergadura também, não é? As armas brancas, dependendo do tipo, também pode ser um extensor, uma espada, um facão, uma foice, eles podem ser um extensor de envergadura. Quando a gente fala de faca mesmo, propriamente dito, não cresce tanto a distância, né? Chegando mais perto, a gente tem a distância longa mesmo. Essa distância longa alcança o teu inimigo com os pés, ou seja, a distância de chute. Somente chute, o seu braço ainda não chega. O adversário, o inimigo, aproximou um pouquinho mais, as suas mãos e as suas pernas encostam nele. Aí a gente tem a média distância. O cidadão está aproximadamente um passo de você. Os seus cotovelos, as suas mãos, os joelhos chegam tranquilamente nele, a gente está na média distância. O cidadão está grudado em você, quase com aquela encarada, né? Às vezes em luta a gente vê, ou se você estiver dançando com alguém também, tem alguém na sua frente coladinho assim, aquela é uma distância que alguns chamam de grappling, né? Que é a luta agarrada, a distância que você fica grudado na pessoa. Nós temos essas distâncias, e quando você entende muito bem a sua base de combate, a sua movimentação,
você já sabe agora as distâncias de combate, você começa a dominar uma das coisas mais importantes, que é o controle de distância. Quem tem um controle de distância vence qualquer luta. Isso depende de um autoconhecimento. A base de combate ela não é igual. Para mim, a minha base de combate não é igual dos meus alunos, não é igual à sua. Por quê? Porque nós temos diferenças anatômicas. Você às vezes é mais alto, mais baixo, tem uma perna maior, tem uma agilidade maior, né? Tem uma capacidade de movimentação maior ou menor. Então, isso difere, né? Então a gente não pode passar uma base de combate igual para todo mundo. A gente tem que entender, como uma fórmula, né? A gente monta uma fórmula e a pessoa coloca os números dela lá dentro, né? Que são essas especificações que cada um tem da anatomia. Descobriu a base de combate, você começa a treinar sua movimentação, você já sabe as distâncias de combate. Como é que eu descubro minha distância de combate? Você sabe onde seu braço chega, você sabe onde a sua perna chega, você sabe se você tem um pedaço de alguma coisa, um pedaço de pau, onde o seu braço alcança, né? Você vai saber a envergadura disso, né? Nos treinos de movimentação e mesmo treinando alguns golpes simples, você começa a descobrir qual é o seu tamanho, né? Onde que você se dá melhor. E aí você entende a si mesmo, você começa a colocar o seu inimigo, o seu adversário, onde você quer, na distância que é perfeita para você. Esse é um dos segredos mais valiosos da parte de técnica de luta. A cinesiologia e biomecânica, a gente está falando mesmo de como que é o movimento dos ataques. A gente está falando sobre ataque com arma branca, né? Pessoal, estou no escritório aqui, eu só tenho essa arma branca aqui, como vocês podem ver, que é um estilete. Então, o que é a cinesiologia? Como que é o ataque, né? Como que ele se faz? Como que é a pegada? Como que o corpo do cidadão fica, né? Como que é o corte? Aqui a gente está falando de arma branca, né? Coisas que são muito específicas de arma branca. Uma delas é a imprevisibilidade, a altíssima velocidade, força e, obviamente, altíssima letalidade. Quanto à cinesiologia, tem algo que é muito característico de todo tipo de arma branca, que é os cortes. Invariavelmente, eles vão passar pelo que a gente chama de asterisco. Os cortes eles sempre vão ser de norte a sul, leste a oeste e vão variar entre esses ângulos, né? E aí a gente separa, como eu fiz ali no vídeo, entre partes do corpo, né? Tronco, pescoço, cabeça, alguns trabalham membros inferiores também. As estocadas também estão nesses asteriscos, né? Então vem de cima para baixo, estocando, de cima para baixo, estocando. De cima para baixo, estocando, ou de cima, mesmo movimento, ó, cortando, não é? Então eu estou fazendo o mesmo asterisco, estocar e cortar, certo? E aqui eu já falei para vocês dos passos anteriores, então isso tudo aqui é somado, né? Tudo vai se somando. Se você consegue observar como o cidadão está, né? Onde está o braço, onde está os pés dele, como ele está caminhando, toda essa soma desses dados vai lhe dar as informações técnicas de como proceder tecnicamente contra aquela técnica que você está observando. Então é primordial que você saiba identificar esses dados. Caso contrário, você pode só reproduzir um golpe que você treina aí, do teu sistema de defesa pessoal ou arte marcial, só que você talvez possa não ter observado essa quantidade de dados. A efetividade desse seu movimento, dessa sua ação, ela fica muito imprecisa, a gente não consegue mensurar o quanto que ela pode dar certo ou não. Então é muito importante a gente saber observar esses dados. E por último, não menos importante, o diagrama de combate. O que diz esse diagrama? Aqui é a frente, os olhos, né? E aqui seria a nuca, as costas. Imagina que o cidadão ele está aqui no meio, né? O guri está aqui no meio, está olhando para cá. Quando nós estamos sendo atacados, preferencialmente a gente sempre deixa o inimigo na área que está de cor vermelha, ou seja, na nossa frente. Por quê? Na nossa frente a gente tem todos os sentidos ativos e tem todos os membros apropriados para você conseguir se defender. Então os seus dois olhos estão
para frente, você está sentindo o cheiro, você está ouvindo, você tem as suas duas mãos, cotovelo, joelho. Quando você está sendo atacado, você deve colocar o adversário na área vermelha, ou seja, todo esse ângulo, né? Um campo de visão já é pensando aqui na visão de tubo, né? Quando a gente está lá na adrenalina, a gente sabe que a gente fica hiperfocado. Ao lado, os flancos são os intermediários, é onde a gente começa a perder uma visão nítida, a gente enxerga mais movimentos, aqui a gente consegue enxergar um pouco de cor aqui nos flancos laranja, quando passa pro lilás aqui a gente praticamente só enxerga vultos, né? Nunca deixo ser atacado pela nuca, costas. Por quê? Do mesmo motivo daqui da frente, só que oposto. Aqui atrás da nuca você não está vendo, você não está ouvindo e você tem possibilidade de defesa quase nula. É só você pensar, os ataques mais efetivos são pelas costas, seja traumáticos, uma paulada na nuca, um soco, uma cotovelada, um chute. Os estrangulamentos chatos e difíceis de se sair são estrangulamentos, né? Por trás, o famoso mata-leão e diversas outras técnicas. Faz sentido? Para você ser atacado, o pior local é a área azulada, nuca, costas. Esse diagrama ele serve também para quando você quer atacar ou contra-golpear. Se você quer atacar alguém, você sempre vai buscar a nuca, as costas. Então, você sempre vai evitar o quê? A parte vermelha, à frente do seu inimigo. Como se constrói isso? Tá aqui, ó. Você tem uma boa base de combate, você já entende qual é a melhor distância do seu braço, você tem uma boa movimentação, você entende os controles de distância, você entende a mecânica dos golpes que você pratica. Se você sabe isso, você é o dono da jogada. É você que vai ter a possibilidade de enganar o seu agressor e buscar os flancos dele. E 100% o melhor ataque é na nuca. Sempre a gente vai conseguir pegar a nuca do adversário? Não, é muito difícil, né? Mas é muito pior você querer decidir uma briga brigando nessa área aqui, ó. A chance de você levar é enorme. E aí, vamos traduzir isso pro nosso tema, arma branca. Um de frente pro outro, é quase Eduardo Mãos de Tesoura. Imagina dois Eduardo Mãos de Tesoura, para quem aí é da época da Sessão da Tarde. Imagina os dois lutando, um de frente pro outro, o Fred Krueger e Edward, sei lá, fiquem na imaginação aí. Vai ser muito difícil, vai sobrar pros dois. Então, quando a gente trata de defesa pessoal, essa não é uma frase cabível. A gente não pode deixar pra sorte, a gente deixa pra sorte o mínimo possível. Para atacar alguém, a gente busca nuca, costas. Sempre vamos chegar lá? Não, mas a gente sempre vai buscar. Se você conseguir o flanco laranja, bom. O flanco lilás, melhor ainda. Conseguiu costas, show. Mas a gente não vai ficar lutando aqui. Como chega aqui nas costas? Com esses conhecimentos. Beleza? Muito obrigado. Essa foi a nossa pequena... São os pequenos aspectos para a gente analisar alguma técnica de luta. E os próximos vídeos vão ser sobre táticas, né? O que a gente observa, o que a gente pensa, raciocina num momento de ataque com arma branca. Valeu, obrigado.